E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui em mais uma edição do Se Liga. Meu nome é Giovanni e eu tô aqui com... Vinícius, e hoje a gente vai entrevistar a nossa coordenadora do colégio, a Romercina. mais conhecida como Rô, né? Boa tarde, gente. Para mim está sendo um grande prazer ser entrevistada por vocês. E mais ainda, eu vou contar, tá? Eu lembro de vocês pititicos correndo lá na escola e hoje estão esses homens e mulheres aqui, né? Fazendo uma entrevista para mim. Eu tô me sentindo honrada. A honra é toda nossa, né? Obrigado por Você. aceitar vir aqui conversar com a gente, né? E confessar que eu tô meio nervoso. Eu também tô um pouco, mas, né? Normal. Depois que a gente começar aí e continuar, o nervosismo sai fora. Um pouco do nervosismo, né? Porque quando a gente entrou na escola, você era vice-diretora, né? Você podia começar falando sobre isso, né? Quando você entrou na escola, que a gente entrou quase na mesma época. Bom, se tratando do Colégio de Cotia, eu cheguei aqui na Escola de Cotia no ano de 2009, em janeiro, vim como vice-diretora para cá. Mas eu já trabalhava na rede há um tempo. Aliás, eu vou voltar lá na época, talvez eu tinha a idade de vocês, quando eu comecei a trabalhar na área da educação, né? Não era meu sonho principal, meu sonho era seguir carreira na área da saúde. Cheguei a estudar, sou formada em técnica de auxiliar de enfermagem, mas eu fiz meu curso de ensino médio regular, assim como vocês. E comecei a trabalhar na Escola do Estado. Eu sou do estado de Tocantins, né? Sou natural de lá. E trabalhei 2 anos no estado de Tocantins, comecei aos 17 anos, na parte administrativa. Eu era auxiliar de secretaria, né? E depois me mudei para São Paulo, fiz meu curso de auxiliar de enfermagem aqui. E no ano de 95, eu comecei na rede adventista de ensino, no Colégio da Vila Yara. E aí eu comecei como telefonista, recepcionista e telefonista na rede, né? E ali eu gosto muito, tudo que vem às minhas mãos para fazer, eu procuro fazer muito bem feito, eu procuro entender sobre o assunto e fazer algo mais. Isso é uma coisa minha, né? É algo que eu aprendi, que meus pais colocaram em mim, né, desde pequena, e aí eu fazia com muita dedicação. E eu acabei fui mudando de função, né? Fui gostando, né? Com o passar dos anos eu fui gostando de trabalhar. Depois de alguns anos, não me lembro agora quantos, que eu trabalhava na recepção, eu fui para auxiliar de secretaria e tesouraria. Depois, uma escola pequena ali no centro de São Paulo precisou de alguém experiente na área financeira e de secretaria, e eu tinha já esse conhecimento porque eu era auxiliar, né, de secretaria e do tesoureiro também. E fui para lá. E lá é uma escola bem pequenininha e às vezes, olha, até uma dica para vocês também, viu? Às vezes a gente fica pensando quando nós somos chamados para ir trabalhar num lugar pequeno. Para mim lá foi a grande lição de vida, foi onde eu aprendi. Numa escola de Mirandópolis, ela só tinha 50 alunos. Porém, ali eu cheguei como secretária de escola, tesoureira, me tornei diretora ali, naquela escola. Dentro da rede adventista. Dentro da rede adventista. E ali você já tinha esquecido da área de enfermagem ou ainda era sua paixão? Ainda era minha paixão. Eu não tinha ido para a área da pedagogia ainda. E aí chegou um momento, né, da minha vida ali, que a diretora saiu e a instituição, né, os diretores do departamento de educação me fizeram a proposta de assumir a direção da escola. Eu saltei lá longe, né? Eu não quero. Eu tinha acabado de terminar meu curso, tinha feito todos os estágios na área da saúde, né, de enfermagem, e estava pronta para trabalhar, prestei 2 concursos, passei, mas eu nunca fui chamada. E eu fui desafiada pela instituição para assumir a direção da escola e disseram para mim, nós vamos pagar o seu curso de pedagogia para você ser diretora. E eu falei, vocês estão confundindo as coisas. Foram essas palavras que eu usei com o diretor da educação na época. E ele diz assim, eu disse para eles assim, vocês estão confundindo, eu estou fazendo as coisas bem feitas, vocês estão achando que eu tenho habilidade para administrar uma escola. Falou assim, você não se percebeu. Eu tinha 20 anos quando fui para lá. Quando eu entrei na rede, né? Lá, quando eu assumi a escola, eu tinha 24, né? E aí
Ele falou, vai estudar, vai fazer pedagogia. Eu chorei muito, gente, porque eu achava que, para mim, pedagogia era o último curso da minha lista, literalmente. Eu brincava com meus colegas de escola e qual curso eu vou, né, fazer, que faculdade eu vou fazer, pedagogia era o último. Jamais. Jamais. E pedagogia não necessariamente significa ser professor, né? Não, na verdade, se você me perguntar qual a experiência que eu tenho de sala de aula, eu vou te dizer que é de um semestre. Eu só dei aula um semestre para alunos de ensino médio, né, de sociologia, que eu sou habilitada também, legal. mas a minha pedagogia, a minha habilitação maior, e foi onde me dediquei mais, foi na área de gestão. Gestão, coordenação e orientação e supervisão escolar. Foi o que você trabalhou mais na outra escola, né? Na verdade, meio que equilibrado aí, né? Mas foi aonde eu, na área administrativa, né? Foi como gestora, né? E aí, ali me tornei diretora, e daí pra cá eu vim, né? Diretora, vice-diretora, e depois que eu me casei, tive filhos, eu optei por ir pra vice-direção, para morar mais perto de casa, né? Aqui na região. E aí, chegou um momento que eu pedi também para sair da vice-direção, que estava bem puxada, eu tinha criança pequena, né, o Elton sabe disso, né, que é puxado a vice-direção, e eu sou muito exigente comigo mesma, né, eu gosto das coisas muito próxima do ideal, e eu me cobrava muito, e a saúde já não estava mais também, né, assim, já estava me cobrando também. Então eu fui para a área de orientação educacional, onde fiquei até 2019, e hoje estou como coordenadora pedagógica, né? E desde 2009 aqui em Cotia. Desde 2009 aqui em Cotia. Enquanto isso, de 95 até 98, final de ano, eu fiquei na Viliara, fui para Mirandópolis, depois fiquei 5 anos, voltei para Viliara, depois eu fui para Americanópolis como diretora, depois voltei para Viliara de novo como vice, e de lá vim para Cotia como vice, e estou até hoje, né? Passei pela vice-direção, orientação, agora na coordenação. Então você tem mais de 25 anos de experiência nessa área aqui, quase. Então, na rede adventista de ensino, eu estou agora em janeiro, dia 12 de janeiro de 2022, eu estarei com 27 anos de escola adventista. Eu tenho 2 anos do estado de Tocantins, na área de secretaria também. Então eu vou fazer 29 anos em janeiro. É uma vida. Uma vida. E a área de enfermagem não... Pois eu acabei desistindo do sonho de ser enfermeira, porque eu penso o seguinte, isso é uma dica também para vocês jovens, né? Que a gente tem que focar, né? Então, eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim de Tocantins com o sonho de estudar, de fazer uma faculdade, e o sonho era saúde. Só que chegou um momento que eu tinha que escolher entre o sonho e a realidade, né? E um dia até uma colega de trabalho, ela disse para mim, né? Eu estava naquele conflito, e era um conflito mesmo, uma briga minha com Deus mesmo, uma coisa muito interessante, que eu nunca fiz nada sem ter o direcionamento dele, nada. Tudo na minha vida eu coloco na mão de Deus. E eu sou meio Tomé. Deus tem que mostrar para mim que é aquilo, na prática, né? Às vezes tem hora que eu tenho que tropeçar na resposta de Deus para poder entender, mas eu não faço sem autorização dele, né? Então, quando eu fiz o curso, que eu passei até nos concursos, né? Mas eu tinha um questionamento, eu sou adventista do 7º dia, e eu ainda não tinha entrado na minha cabeça como é que o profissional da saúde trabalhava no sábado e tal, e aí eu falei, Senhor, me ajuda. Ele falou, você vai ter muito conflito consigo mesma, então vou mudar você de área. E ali eu aceitei, quando eu aceitei a área da educação, eu comecei a estudar, eu recebi promoções, né? E aí chegou um momento da minha vida que eu falei, eu tenho que focar. Eu vou deixar de sonhar, por enquanto, com a área da saúde e vou focar na área da educação. E eu me apaixonei, estou aqui. Então, até tem colegas que perguntam para mim, qual área da educação você gosta mais? Direção, vice-direção, orientação, coordenação ou tesouraria? E eu respondo para as pessoas o seguinte, eu coloco o coração no lugar onde eu estou, e é de verdade isso, né? Hoje eu estou na coordenação, então eu me apaixono por ela. Enquanto eu estava na coordenação,
eu dava o máximo de mim, mas sem esforço. É algo que eu me apaixono pelo setor que eu estou trabalhando. Porque a gente precisa ser feliz no local onde nós estamos, onde passamos maior parte do nosso dia, convivendo com as pessoas com que a gente convive na maior parte do nosso tempo, porque senão a gente se torna doente emocionalmente. Fica infeliz, né, no local. E eu acredito que hoje em dia você não mudaria essa escolha. Olha, eu tenho um outro sonho, porque enquanto a gente vive, a gente tem que sonhar, né? Tem que ter alguma coisa para focar. Exato. O dia que nós pararmos de sonhar, a gente morre emocionalmente, como ser humano, espiritualmente. Eu acredito que a gente deixa de viver, né? De ter gosto pela vida quando a gente para de sonhar. O meu sonho ainda é ser professora universitária. Para isso, então, respondendo sua pergunta, eu não pretendo sair da área de educação mais, né? Mas para isso eu preciso fazer um novo curso, né? Eu tenho 2 pós-graduações, dependendo da faculdade, eu posso sim dar aula, né? Mas eu tenho um outro sonho que é fazer um mestrado. E por enquanto eu ainda estou ponderando algumas questões, né? Pessoais, familiares, sou mãe de adolescente, né? Então a questão de tempo e tudo mais. Então, por conta disso, eu ainda não fui para lá, né? Um outro sonho seria colocar o meu consultório de psicopedagogia, que está ligado à área da educação também, porque eu atenderia alunos, pessoas jovens, adolescentes, então eu estaria, de certa forma, ligado ainda, né, a Pedagogia. a essa infância e a pedagogia também, né, a infância da criançada aí, né. E desviando um pouco do assunto de pedagogia, assim, você tinha falado que você sempre coloca Deus em primeiro lugar antes de tomar alguma decisão. Quando que você começou a ter esse contato com religião, essas coisas? Olha, eu sou de um lar de origem católica, sou batizada, eu tenho padrinhos na Igreja Católica, né? Porém, o meu pai, ele tinha sido adventista do 7º dia quando foi jovem, né? E depois ele se afastou e tudo, e quando ele casou com a minha mãe, que é católica, né? Quer dizer, ela se dizia católica, mas ela não é daquela que frequentava a igreja e tudo mais. Então ele acabou se afastando, né? Porém, quando nós nascemos, eu sou a 2ª filha, eu sou de uma casa de 8 irmãos, vivos nós somos 7, eu sou a 2ª, tem um mais velho que eu. Mas o meu pai sempre ensinava os princípios, então nós nunca dormimos sem orarmos, né? Minha mãe dentro do contexto religioso dela, meu pai dentro do contexto religioso dele, mas se respeitando muito, né? Então nós desde pequenininhos, eu e os meus irmãos, fomos ensinados a agradecer a Deus por tudo, reclamar da vida o mínimo possível, sermos gratos, né? E respeitar a Deus, ao próximo, amar a Deus. Então, desde a infância, digamos assim, eu tenho esse gosto no coração. Porém, eu fui conhecer a instituição adventista, começando pela igreja adventista, eu tinha 14 anos de idade. Antes disso, Deus conversava, eu sou uma pessoa que Deus tem um amor muito grande por mim, eu costumo dizer, né? E Deus fala muito comigo, como eu disse, eu sou um pouco Tomé, Deus tem que falar para eu escutar, para eu sentir, né? E tem os hinos, assim como tem em qualquer igreja, né? Tem cada religião, igreja, comunidade, ela tem os seus hinos ali, né? E 2 hinos da igreja adventista eu aprendi sozinha, acho que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, não sei. E eu aprendi a cantar sozinha. Eu sou garota de fazenda, nasci numa fazenda, né? Até os meus 11 anos de idade eu morei em fazenda, um privilégio, eu digo para os meus filhos isso, né? E balançando numa rede lá na fazenda, meu pai chegou um dia e ele chegou e me ouviu cantando aquilo, né? Eu com o livrinho ali na mão, chamado Inário, né? E ele falou, filha, onde você ouviu esse hino? A gente não tinha nem rádio na fazenda, pra vocês terem uma noção. Eu falei, pai, não sei, é assim que canta? E ele, sim, é assim que canta. Aí eu comecei a cantar um outro também, né? E aí, enfim. Depois a gente foi para a cidade bem pequenininha, não tinha igreja, nem escola adventista ali, né? Mas eu lia, estudava muito a Bíblia, né? Eu aprendi a ler na Bíblia praticamente, né? As primeiras palavras que eu li foi num jornal impresso e depois eu fui para a Bíblia porque na fazenda a gente tinha pouco contato com livros.
Os poucos que a gente tinha, que era doado pela escola municipal que a gente estudava, eu engolia todos, eu lia muito, né? E a Bíblia era um dos livros que tinha, então eu lia ali. E eu questionava, né? Falava, puxa, eu sou batizado na igreja católica e tem algumas coisas aqui que é diferente e tal, né? Começou a relacionar. Sim, exato. E aí, aos meus 14 anos de idade, foi quando eu tive contato mesmo, né? Com mensagem, foi onde eu descobri que existia escola, que a instituição tinha hospitais, né? E o meu tio, que mora aqui em São Paulo, mora em Osasco, ele é adventista, né? E com os meus 18 anos de idade, eu larguei para trás um casamento, noivo, larguei tudo, larguei minha família. No Tocantins, isso, né? Lá em Tocantins. E vim embora para São Paulo. E aqui foi onde eu me encontrei. Com 1 ano que eu estava morando aqui, 2 anos que eu estava morando aqui, eu comecei a trabalhar na escola adventista. E estou até hoje. Não pretendo sair só depois que me aposentar. Até quando virar professora universitária, você vai dar aula no NASP, sei lá? Olha, se eu conseguir realizar esse sonho antes de me aposentar, sim. Se não, eu pretendo me aposentar na escola básica mesmo, na escola regular, que é essa que vocês estudam, né? E depois eu vou para qualquer universidade aí, né? Se for o NASP, melhor ainda, porque está dentro daquilo da rede de escola adventista, né? De ensino adventista. Ou pode ser qualquer outra também, né? E se aposentar, você pensa em finalmente descansar ou você não pode parar? Não quero parar. A princípio, não. Eu já estou próxima aí dos 30 anos de trabalho, né? Eu já tenho mais que isso, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Registrada? Não. Então, meu registro em carteira foi a partir de 20 anos, porém 2 de contrato de Estado. Então, a partir dos 17 para os 18 anos, eu comecei o Estado não trabalha com registro, né? Trabalha com contrato. Então, a partir dos 17 anos é que conta daí para cá, né? Então, se ano que vem faz 27 de rede adventista, eu tenho 2 de Estado, então faz 29, né? Por tempo de trabalho, se fosse nos moldes anteriores, né, daqui 1 ano e pouco eu me aposentaria. Mas hoje, como houve mudança aí na Previdência, né? Eles me consideram jovem para me aposentar. Eu tenho 47 anos. É jovem. Tá nova ainda. Então, eu tenho muita disposição para trabalhar, graças a Deus, saúde, né? Então, eu não pretendo parar. Mesmo que eu me aposente aí nos próximos anos, se eu tiver saúde, aí eu pretendo, talvez não em escola, né? Aqui, mas montar meu consultório, ou dar aula aí numa universidade com uma carga menor, né? Para eu poder viver e aproveitar também um pouco mais. Nunca é tarde para aprender também, né? A vida é um eterno aprendizado em si, né? Todo momento você está adquirindo conhecimento, tendo contato com novos assuntos, novas coisas. Então, é sempre importante você querer adquirir esse conhecimento também. Olha, você tocou num assunto extremamente importante. Eu costumo dizer que a gente aprende todos os dias. Ter uma experiência é um legado que a gente carrega para a estrutura de base, né? Mas ela não é tudo. Às vezes, alguém que é jovem, tanto na idade quanto às vezes na função, ele chega, mas ele tem garra, ele é uma pessoa dedicada, ele é centrado. Às vezes ele consegue desenvolver um trabalho até melhor do que quem está lá enraizado, cheio da experiência e achando que sabe tudo, né? Eu aprendo muito com vocês, alunos, muito, muito. Eu me dou essa oportunidade. Então, cada vez que eu tenho contato com os alunos, seja ele de que idade for, desde os pequenininhos que eu encontro lá no pátio, quanto vocês lá do 3º ano de ensino médio, eu aprendo, né? Então, às vezes, uma frase, num atendimento que eu faço, numa postura de vocês, eu aprendo para a vida, né? E faço aplicação para a vida. No contato com qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele tem algo a ensinar. Sim. Desde que a gente esteja pronto para aprender, né? Então, eu tenho aí esse tanto de anos aí na área de educação, mas eu costumo dizer que eu sei muito pouco, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Sim. Minha avó, ela era uma índia, e ela
morreu com 93 anos de idade, sem saber ler nem escrever. Mas era uma mulher muito sábia nas palavras, na educação que deu aos seus filhos, aos seus netos, o contato que ela teve. E ela dizia o seguinte: cada dia que passa, eu sei que sei menos, né? Cada dia que passa, eu aprendo mais um pouco. E eu sempre lembro da minha avó quando eu tenho contato com alguém ou com algo que me ensina alguma coisa, né? E a gente, na verdade, a experiência serve para a gente usar peneira, né? Usar filtros. Sim. E ali você filtra aquilo que é importante para a vida, né? E o resto você deixa passar pela peneira, pelo ralo e deixa embora, né? Então uma virtude muito boa que você absorveu da sua avó, né? Sim, com certeza. Da minha avó, dos meus pais. Meus pais também não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade, nem de concluir o ensino médio, né? Mas se eu tivesse que escolher, escolheria nascer deles novamente. Porque meu pai e minha mãe foram, apesar de morarem lá na roça, no estado de Tocantins, né? De serem pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, mas eles tinham uma cabeça muito avançada para a região e para a época deles, né? Na questão do respeito com os filhos, na escolha. Meu pai nunca foi ditador, nem minha mãe. Ele mostrava os caminhos. Falava, olha, tem esse. Se você escolher esse, pode ser que você não se dê bem. Por quê? As consequências de você escolher esse caminho são essas. Esses aqui, eu acho que se você fizer a escolha por aqui, você vai se dar melhor. Mas a escolha é sua. E ele transferia essa responsabilidade pra gente de acordo com a maturidade que a gente tinha, com a idade que a gente tinha, né? Então, eu aprendi muito e nasceria deles de novo. E você disse que tem 7 irmãos, né? Quando nasceu numa família com 7 irmãos. E na fazenda, então, que hoje em dia é uma experiência muito diferente, né? Porque cada vez mais as pessoas têm menos filhos, cada vez mais é mais metropolitana, mais na cidade. E você acredita, eu vou fazer a pergunta já sabendo a resposta, mas você acredita que isso mudou muito na sua formação, na sua vida, né? Esse contato tanto com fazenda, tanto com muitos irmãos já dentro de casa? Se você morasse, por exemplo, na cidade, você acha que você ia ser a mesma pessoa, ter a mesma formação? Eu acredito que em relação à mesma pessoa, talvez não. Talvez a experiência, né? Que eu adquiri morando na roça, na fazenda. Eu acho que, principalmente no tocante à saúde, né? O respirar o ar puro, de ter experiência ali. Mas minha cabeça, meus irmãos, eles falam pra mim que eu já nasci com a cabeça na cidade, né? Então, desde pequenininha, meu sonho era mudar para a cidade, né? Sem largar os meus princípios ali, né? Então, eu considero que que eu tenha que é uma bagagem, é uma experiência por ter nascido, por ter vivido, aproveitado. E a psicologia, a psicopedagogia também diz que quanto mais a gente lembra da nossa infância nos primeiros anos de vida, mais bem resolvida foi a criação. E eu lembro de episódios da minha vida que eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe fala assim, como você lembra disso? Às vezes nem ela lembra, né? Exato, né? Então isso é a prova viva de que eu tive uma infância muito bem resolvida. Então, todos os anos que eu vivi, todas as experiências que eu vivi, todos os locais que eu vivi, para mim foram extremamente importantes. Talvez se eu tivesse nascido na cidade e não tivesse vivido a experiência do campo, eu não teria algumas histórias para contar, algumas vivências para contarem para os meus filhos, nem para as outras pessoas, né? Mas eu acho que na essência de ser humano, eu seria igual pela criação que meus pais me deram. Então eu acredito que eu seria assim. Talvez não tivesse vivido a experiência apenas, né? Você falou bastante dessa psicopedagogia, né? Você tem alguma formação em alguma área de psicologia, alguma coisa desse tipo? Eu sou pós-graduada em psicopedagogia educacional e clínica. Eu posso... o psicopedagogo ele não pode clinicar, assim como o psicólogo também não, dentro de uma escola. Mas você pode usar a sua formação para auxiliar o trabalho do professor, identificar algumas dificuldades de aprendizagem com o aluno.
Então, eu fui fazer a psicopedagogia, eu já era orientadora educacional. Sim. Justamente para facilitar o trabalho e aliviar a carga do professor. Meu TCC, ele foi direcionado para orientar o professor no trabalho com o aluno com dificuldades de aprendizagens. E tem as dificuldades de aprendizagem e as deficiências, né, que são coisas diferentes, porém, necessita de um olhar específico e carinhoso, uma atenção especial, tanto da parte do professor, quanto da parte da escola em si. Então, eu fui aprender nisso. E o clínico, que é aquele que trabalha diretamente na clínica. Então, eu tenho as duas habilitações. Sim. Então, eu sou psicopedagoga formada, assim. E você falou que você trabalhou na secretaria, tesouraria, coordenação e orientação. Eu queria saber qual que é a diferença entre orientação e coordenação. A orientadora, ela trabalha com foco no aluno. Qualquer necessidade que o aluno tenha relacionado começando pela adaptação, né, quando ele chega na escola, né, o período de adaptação, a atenção dispensada a ele numa necessidade das suas aprendizagens, sendo esse aluno com as necessidades específicas e especiais de aprendizagem, ou deficiente ou não, né? Ela é a figura onde o aluno recorre para buscar as soluções, para encontrar as soluções. E é o canal também de relacionamento da escola com pais no que diz respeito ao aluno. Um canal direto, digamos assim. Então, provas, trabalhos, as atividades, as reuniões de pais, os atendimentos específicos do aluno participação direta da orientadora educacional. A coordenadora pedagógica, ela trabalha com os projetos para que chegue no aluno, né? Então, ela ajuda os professores, auxilia o professor, direciona o trabalho do professor para os planejamentos. Então, o professor, ele não chega lá, abre o livro e vai dar aula dele. Ele planejou antes, né? Então, por exemplo, agora vocês têm aí o roteiro, né? Vocês precisam receber esse roteiro semanalmente. Sim. A coordenadora e o professor trabalham 15 dias antes, entendeu? Estruturando. Uma semana antes, a coordenadora corrige tudo, confere, não vou dizer nem corrigir, né? Mas confere tudo, porque o professor, ele é o específico ali da área, por isso ele vai colocar da matéria dele. E a coordenadora, ela supervisiona o trabalho desse professor para que chegue até no aluno. Então, o trabalho da coordenadora é fazer com que o trabalho do professor chegue no aluno de forma eficaz. E o trabalho da orientadora é depois disso. Entendi. Então, o da coordenadora é antes, com o professor, e da orientadora é depois. E como aluno, como você entrou aqui no Colégio de Cotim em 2009, eu entrei também bem na mesma época, né? E eu... Lembro de você, tá? Entrando lá, pequenininho. Cabelo tigelinha. Cabelo tigelinha. Lembro dele também, magricelo. Chegava passando mal, vindo da escola. Sono. E como aluno eu consigo perceber, na época que eu entrei você era vice-diretora e desde então foi mudando de alguns cargos, e eu sempre percebi o contato, a importância que você dá no contato entre pai, escola e filho. É óbvio que toda escola necessita disso e toda escola tem, mas eu sempre percebi um carinho a mais especial vindo de você, tanto que você conhecia meus pais, conversava, sempre se lembrava deles, por mais que seja tantos alunos, tantos pais, e então eu acho isso muito interessante desse contato que você dava sempre especial entre aluno e pai e escola. Legal. Muito bom. Eu acho que é uma coisa que eu coloquei dentro de mim, cresci assim, né, e procuro me aperfeiçoar. Acho que isso independente da função que você ocupa, né, do cargo que você ocupa, que sala você está, eu acho que as pessoas, elas são muito mais importantes do que coisas, né? Eu tenho uma dificuldade grande de guardar nomes, é tanto que eu confundo o nome seu até hoje, chamo o seu nome e o nome do seu irmão, né? Mas fisionomia não, eu tenho uma memória fotográfica. E eu gosto de ser tratada como Romercina, como uma pessoa Romercina. Então, eu trato as outras pessoas dessa maneira também, né?
Se eu lembro o nome, eu vou falar o nome. Se eu não lembrar o nome, eu vou lembrar da fisionomia. E eu gosto de dar essa importância porque acho que é mais importante do que coisas, do que objetos, do que a nossa profissão e função são pessoas, né? Então, isso é algo que eu carrego para mim. Eu tenho dificuldade de ir nos lugares porque eu conheço muita gente, né? E eu gosto de chegar e abraçar, de cumprimentar. Ontem à noite, né? Eu e o Elton estávamos no evento e eu conheço quase todo mundo. Então a dificuldade é de sair de lá, porque tem muita gente que vem conversar. Eu ainda saí, já era tarde quando nós terminamos lá, e vim para casa. Parei numa farmácia, antes de chegar em casa, já era umas 10h30 da noite. E eu parei o carro e desci muito rapidamente para entrar na farmácia, comprar um medicamento, e de repente um carro preto parado do lado, desce aquele tanto de gente e fala: "Oi, Rô!" Aí até lembrar de onde. Não, lembrei de todo mundo, só não lembrei dos nomes. Mas eu lembrei, eram ex-alunos da escola, uma já está com 24 anos, já está trabalhando, né? E só estava a mãe e os 3 filhos ali, e aí eu lembrei, claro, do nome de uma, dos outros, eu falei, vai falando aí o nome, né? Mas eu desci, parei, abracei, é uma coisa que, e eu não faço isso de forma forçada, isso é natural meu, eu gosto de gente, gosto de pessoas. Falando em ex-alunos, um ex-aluno soube que a gente estava fazendo essa entrevista e mandou uma pergunta. Mandou perguntar se você sente falta de alguns ex-alunos, alguma turma, e mandou dar um beijo. Você pode me confirmar o nome? Pro Patrick, que era do terceiro ano. Eu encontro com o Patrick de vez em quando. Olha, cada aluno deixa a sua história. Eu gravo, como eu falei, eu gravo a fisionomia de todos, né? Então, eu faço palestra também, eu viajo bastante e para fora do estado e dentro do estado, capital aqui também na região. E de vez em quando alguém toca no meu ombro, um mulherão ou um homenzarrão, e fala: "Oi, lembra de mim?" Eu lembro. Às vezes eu confundo até a escola, né? Não sei se era Vila Yara, se era Americanópolis, se era Secotia, né? Mas eu lembro. E no caso do Patrick, repete a pergunta dele aí. Perguntou se sente falta de alguns alunos, algumas turmas. Tem alguns que são mais marcantes que outros, né? Mais alunos são mais marcantes que outros. E como vocês mencionaram aí, eu fui vice-diretor um bom tempo, então o vice-diretor cuida da parte disciplinar. E quem me pegou naquela época sabe que eu era bem exigente, eu era bem firme. Inclusive, a maioria dos alunos tinham medo de ir para a vice-diretoria nessa época. Essa é verdade. E aí foi interessante que esses dias eu encontrei e aí... 2 no caso, né? Eu estava num evento e lá tinha uma equipe de massagem, né? E um momento que a instituição colocou ali, né? E de repente, quando eu chego lá, um dos massagistas era um ex-aluno, né? E aí eu falei: agora você vai descontar tudo aí na ponta do seu dedo. Esse é o perigo. Na mesma turma que ele, num outro evento, na semana, 4 semanas depois, eu acho, eu encontrei um outro, né? E aí, o André, inclusive, esse eu lembrei o nome, tá vendo? Alguns a gente lembra o nome, os que são mais marcantes. E aí ele falou: "Rô, você lembra de mim?" Falei: "Claro que eu lembro." Ele: vivi na sua sala, né? Eu falei: "Olha, por incrível que pareça, eu lembro o lado positivo que você tinha, que você trouxe vários títulos aí de Adventure e tudo mais. Mas você ia na minha sala por indisciplina?" Ele: Rô." Alguns a gente lembra, né? Quando é muito marcante pela questão de indisciplina ou não. Mas eu costumo lembrar dos meus alunos. Às vezes eu troco o ano, né, e me esqueço em que ano que se formou, porque são muitas turmas, o tempo passa muito rápido também, mas eu lembro, né, e lembro de você, viu, Patrick? Lembro bastante de você, um menino muito carinhoso, né, muito afetuoso, e eu tenho boas lembranças, viu? E falando nesse quesito de aluno, queria saber se tem algum aluno assim que marcou muito a sua vida, que você aprendeu muito com ele, porque você, como comentou, falou sobre essa questão do aprendizado todo dia. Você teve algum aluno desse tipo? Olha, tenho bastante. Tanto como vice-diretora, como orientadora, né? A gente lida diretamente ali com os alunos, seja na questão disciplinar, ou seja na questão acadêmica. Tem
aqueles que marcam de- na questão de disciplina, né? E às vezes a gente pega no pé, a gente vai, aconselha, às vezes chega até a aplicar algum tipo de sanção, né? E fica bravo, né? Às vezes o aluno fica bravo, e mas depois que passa, principalmente que eles se tornam adultos, né? Hoje eu já tenho o privilégio de ter colegas de trabalho que foram meus alunos, né? E eles vêm e agradecem, né? Hoje eu costumo dizer que aqueles que são mais arrojados, que de repente até eles são mais ousados a ponto de desafiar mesmo o professor ou o vice-diretor ou a orientadora, ele tem muita coragem para a vida, né? E esses de vez em quando eles voltam e falam: Rô, eu vim te dizer que eu virei gente. Eu vim dizer para você que eu criei juízo e agradeço pelos conselhos, né? Dos alunos que me marcou bastante foi um aluninho que era da Viliara, faz uns anos já, alguns anos, né? E sempre que tocava o sinal, todo mundo saía para brincar e ele pegava o livro e sentava no corredor e ia ler. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu perguntava para ele assim: Cleiton, o que é que você está lendo? Ele me mostrava os livros que ele estava lendo ali, né? Então, ele era alguém que não perdia tempo, né? Ele dizia que ali ele não podia perder tempo, que ele tinha que ler e tudo. Hoje, o Cleiton, ele é doutor, né? Ele já tem uma família formada, já tem filhos pré-adolescentes, né? E ele foi, inclusive, eu fiz o último curso agora, um último curso que eu fiz agora sobre o novo ensino médio, ele era um dos coordenadores do curso do novo ensino médio. Caramba. Né? Então, Muito gratificante Então para não você. perdeu tempo, Bastante. realmente. Ele ficava lá só estudando. né? Então que me marcava muito. O tempo perdido no recreio É. compensou no final. Eu acho que era gasto, né? Eu não gosto muito do termo tempo perdido, acho que é tempo gasto, né? Um outro aluno que me marcou muito, ele era um aluno com dificuldade de aprendizagem, ele era um aluno autista, né? Que tinha um aspecto autista, e ele precisava ser assistido de uma outra forma, a parte intelectual dele era muito preservada, então ele não tinha dificuldade de aprendizagem, a dificuldade maior dele era relacional, né? Era com os colegas. Então, muitas vezes eu ia na sala, dava um recado para a turma, e por conta da deficiência dele, ele não conseguia às vezes captar pelo barulho da sala, então ele chegava na minha sala na hora do intervalo com o celular e falava: eu posso gravar o que você falou na sala? E ele gravava o recado que eu dava. E na hora do intervalo ele colocava um fone e ele ouvia várias vezes o recado, né? Hoje ele é dublador, né? Já está seguindo carreira como profissional. Então, assim, para mim, às vezes eu fico olhando ali, né? Quantas vezes eu tive que conversar com professores para assisti-lo de uma outra forma, para avaliá-lo de uma outra forma, que tinha algumas solicitações que o professor fazia que dentro do quadro de saúde dele, de comportamento, ele não conseguia corresponder, né? E hoje é alguém que já está tocando a vida, é um profissional, né? E é uma pessoa que tem uma deficiência, né? Então, para mim, ele foi muito marcante. Iago é o nome dele. Acho que a parte legal de trabalhar nessa área da educação é justamente isso, né? Você olhar para o futuro e ver que, por exemplo, esse virou dublador. Então você vai assistir um filme com a sua família e seus filhos estão juntos lá, você fala: nossa, eu instruí ele, eu ajudei ele por conta da deficiência e olha onde ele está agora, né? Olha o que ele se tornou, o sucesso que ele teve por causa disso. Olha, e eu posso dizer que hoje já tenho o privilégio de, em todos os âmbitos profissionais, né? Mas hoje o mais visível é TV, internet, né? Então, de vez em quando eu vejo um aluno lá na TV, falo: olha, foi meu aluno, viu? Olha, esse daqui foi meu aluno, né? Ou então, um profissional de carreira, né? Então, assim, é um grande privilégio, e é isso, o sentimento é esse mesmo.
é de falar, puxa vida, eu tenho uma partezinha aí, né? Passou pela minha vida, né? Ou eu passei pela vida dele, né? Deixei um pouco de mim e tô levando um pouco dele também, porque a gente que trabalha com pessoas, a gente aprende com pessoas para a gente poder seguir, principalmente a gente que está na área do planejamento, para orientar um professor, para fazer um planejamento específico, de repente, para um aluno que precisa de uma atenção especial, você precisa ter ferramentas e, às vezes, não é no papel, você precisa ter prática, você precisa ter vivência, né? E é esse contato com as pessoas é que faz com que a gente tenha um outro olhar, uma outra percepção do ser humano. Eu costumo olhar para todas as pessoas, principalmente se tratando de aluno, né? Já que o contexto aqui é esse, né? Eu enxergo em cada aluno, independentemente do que ele seja, como um ser humano que tem muitas possibilidades, né? Hoje, de repente, pode ser alguém disciplinado, pode ser alguém que não gosta muito de estudar, né? Ou ele tem diferentes formas de aprender, né? Mas ele é um ser humano possível, né? Possível de se dar bem na vida. É só ele querer, em qualquer área, né? Ele quer, só batalhar, correr atrás que dá certo. Isso é verdade. E bom, você já passou por algumas gerações de crianças, digamos assim, todo esse tempo, e você acha que mudou muito a questão de ensino desde lá de trás até hoje, ou que deveria mudar mais? Eu diria que mudou o perfil dessas gerações, né? A forma com que o aluno de 30 anos, quase 30 anos atrás, aprendia era uma, né? Sendo que às vezes o conteúdo de lá é o mesmo de hoje. Vou pegar algo bem básico, por exemplo, verbos. Sempre existiu, né? Lá, o professor que ensinou o verbo lá, o tempo verbal lá, 30 anos, o tempo verbal ele continua sendo necessário a ser aprendido hoje, né? Mas o perfil dessa geração mudou, dessas gerações mudaram. A forma com que o aluno lá atrás, de repente na época que eu fui alfabetizada, que eu fiz meu Fundamental 1, meu Fundamental 2, meu ensino médio, eu aprendi com algum tipo de técnica. E hoje existem outras técnicas, outras formas, né? Por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui hoje, gravando um podcast, isso há poucos anos atrás seria inalcançável para um aluno de terceiro ano de ensino médio. Então, o que eu tenho presenciado, observado, né? É que a cada 5 anos, um perfil de geração se torna diferente da outra, na maneira de aprender, né? E aí, talvez, se pegando por perfis de aprendizagem, talvez lá antigamente você pegava um livro e era só aquilo, né? Hoje, eu vou pegar agora até anos bem próximos aqui, se eu pegar 2019, né? E hoje 2021, com a pandemia no meio, que ela veio e transformou muita coisa, inclusive o ensino, né? A parte tecnológica, ela avançou muito, e isso, o aluno, para vocês que são mais jovens, é mais fácil, até porque isso é algo da geração de vocês, né? Mas o professor também teve que se adaptar, né? Ele teve que se adaptar aos novos instrumentos para levar o ensino e fazer o ensino chegar para o aluno. O perfil, talvez, de comportamento dessas gerações, eles são diferentes também, porque os alunos foram ensinados, hoje, a geração de vocês, por exemplo, foi ensinada a serem pessoas questionadoras, não engolirem qualquer coisa, né? E a gente tem que respeitar isso. Coisas, por exemplo, que vocês falam pra gente hoje, que há 5 anos atrás era tratado como tremenda falta de respeito. Eu, como vice-diretora, puniria diferentemente de 7 anos atrás para hoje uma atitude, por exemplo, que era considerada uma indisciplina, que hoje não é, né? É claro que a questão do respeito, ele é um princípio imutável, né? Mas a forma como se argumenta, como o adolescente se coloca hoje com educação e com respeito, ela evoluiu bastante e se tornou diferente nesse aspecto, né?
mesmo que o conteúdo seja o mesmo. Você pegou a época que tinha palmatória? Olha, eu peguei a época do giz na cabeça e da vareta. Então, eu sempre fui uma aluna, assim, muito bem dedicada, muito dedicada. Eu sou muito falante, eu nunca fui aluna de terceira carteira para trás. Mesmo na graduação, nas pós-graduações que eu já fiz, nos cursos técnicos que eu já fiz, eu sou aluna de primeira para segunda carteira, no máximo. É uma coisa minha, né? Porque eu sou falante. Se eu sentar no fundo, eu vou conversar. Era isso que eu ia perguntar, se na sua época de escola, como era, você visitou muito a diretora, a vice-diretora? Nunca. Eu visitava a diretora para fazer alguma coisa para o professor, né? Mas eu nunca fui disciplinada por um gestor, seja por diretor, vice-diretor, orientador, eu nunca fui, né? Mas eu peguei a época, sim, da vareta, que a professora tinha autoridade e autonomia e autorização dos pais. Eu tinha uma professora de fundamental que ela tinha uma varetinha compridinha e era bem fininha essa vareta com a ponta mole, e ela pegava essa ponta e plep, na cabeça do aluno, né? O giz, então, ela quebrava e né? Então, como eu era aluna de primeira carteira, nunca acertou em mim, mas eu tinha que ser rápida, né? Abaixava a cabeça para o giz passar. Esses professores é bom de mira. Pois é. E assim, isso não tinha problema nenhum, né? Os pais ainda agradeciam o professor que fazia isso. Então, eu sou dessa geração, sim. Não peguei a palmatória, mas eu peguei a varetinha na cabeça e peguei o giz também. E falando da sua época de escola, tinha muito desse tipo de aluno indisciplinado na sua sala, na sua escola, que se olhava para o lado ele já estava na sala do diretor, não estava mais dentro da sala de aula. Sempre tem. Coisa. Olha, aluno, ele é aluno em qualquer geração, né? Eu sou da época que o aluno dava um murro na cara do outro dentro da sala de aula. Claro, ele era punido, né? Mas eu tenho alguns colegas de época, que hoje alguns são empresários, outros são políticos, né? Seguiram carreira política. Tenho colegas de escola que hoje se tornaram padres, né? Mas dentro de sala de aula, eu tinha colegas que brigavam mesmo, que viviam na diretoria. Tinha aquele que não levava caderno para a escola, não levava mochila. Tinha aquele que respondia o professor. Então, assim, ele é aluno em qualquer época, né? É claro que, como eu falei antes, a questão da tolerância, do respeito, da falta de respeito, ela era cobrada de acordo com cada época, né? Mas sempre existiu. O aluno que faz, o aluno que nunca faz, o que leva o material, que falta o ano inteiro, sempre existiu. O que sabe de tudo. O que sabe de tudo, aquele que fala que quer dar aula no lugar do professor. Eu era quase uma dessas, não conta pra ninguém. Eu, como não era do assunto antes, né? Você tinha falado que quando você saiu do Tocantins, você largou noivado, esse tipo de coisa. E como que você chegou a construir uma família aqui em São Paulo? Sendo que no Tocantins já estava até noiva. Eu era muito jovem lá, as pessoas casavam bem cedo, né? Acho que hoje mudou muito isso, né? As pessoas hoje já casam mais maduras e tal, né? Eu já casei mais madura, mas nessa época, até por ser uma cidade pequenininha, eu sou de uma cidade histórica, né? Onde Dom Pedro II passou por lá, né? É uma cidade onde é a padroeira do estado, né? É um estado novo, mas a minha cidade é uma cidade antiga, né? Qual o nome? Natividade, fica perto de... ai, meu Deus, como que é o nome desse lugar turístico famoso lá do Tocantins? Até eu acabo... Jalapão. Fica a alguns quilômetros ali do Jalapão. A minha cidade fica na beira da montanha, de uma montanha grande, chamada Serra Geral, que é a maior serra do estado do Tocantins, né? É uma cidade histórica ali, cidade de natividade. E por ser pequena, então, a renda per capita da cidade ou é comércio ou é público, né? Emprego público. Hoje já tem vários comércios ali que já expande um pouco. Ou você é o dono ou você é o empregado ali do comércio. Ou você é funcionário público, né? Universidade só tem uma e à distância ainda na minha cidade. Hoje no estado já tem outras, né? Então as pessoas casavam muito cedo, né? Então eu namorava um rapaz um pouquinho mais velho que eu, né? Ele já era comerciante e tal.
E aí, os planos eram para casar, mas eu já tinha um sonho também na minha mente. Falei, como que eu vou casar se eu quero fazer faculdade? E eu tô nesse lugar onde não existe faculdade, né? Eu tinha, ao mesmo tempo que eu pensava em casar, eu tinha um sonho, também um sonho pessoal, que não estava naquele lugar, né? Então, um dia deu 5 minutos, até porque eu aproveitei um vacilo dele, que ele namorou uma outra garota. Eu falei, amigão, fica com Jesus que eu tô indo com ele também. E eu vim embora, vim morar com meu tio, só que eu vim com um propósito. Eu falei, vou estudar. E realmente foi o que eu fiz, né? Eu, durante muito tempo, por opção, acabei não namorando ninguém, né? E eu me casei depois, conheci meu ex-marido, que eu já não estou casada mais. Eu já tinha 30 anos quando me casei, tive meu filho mais velho eu tinha 32 anos, minha segunda filha eu tinha 34 anos, né? Mas já tinha estudado, já tinha me formado numa graduação e uma pós-graduação, né? Então aquilo que eu fiz como plano de vida, que eu tracei, eu consegui cumprir, né? Infelizmente o casamento não deu certo por escolha dele, mas estou muito bem, tá? E nessa vinda pra cá, como os seus pais reagiram? Meu pai e minha mãe, como eu disse pra vocês, eles tinham cabeça muito aberta, né? É claro que eu saí de casa com 18 anos, e imagina, a primeira filha a sair de casa, como eu falei, eu sou a segunda mais velha, né? Mas ele já sabia do sonho do meu coração, né? Então eu dizia, eu acho que um dia eu vou embora para São Paulo, pensando já no meu tio que morava aqui, né? Para poder estudar, para mudar de vida, né? Meu pai é da área agropecuária, ele tinha fazendas, lidava com compra e venda de gado e lavoura para o consumo, né? A lavoura doméstica que fala. Mas eu falava, eu não quero ficar aqui, eu quero estudar, né? E meu pai e minha mãe me apoiaram. Então, quando eu cheguei para eles e disse que eu queria vir embora, eles me apoiaram na hora, né? Já ligaram para o meu tio, viram a possibilidade de eu vir e eu acabei vindo. E realmente eu acabei... foi um sonho realizado, né? Etapas da minha vida, que era o sonho do momento, eu realizei, né? Faz toda a diferença, né? O apoio dos pais. Muita diferença. Ó, uma coisa interessantíssima. Vocês que estão aí no 3º ano de ensino médio, a orientação dos pais, elas são, assim, extremamente importantes. Os conselhos dos pais são extremamente importantes. Porém, o pai e a mãe não podem decidir e escolher que tipo de carreira você vai seguir, né? Porque eu sou testemunha ocular de pessoas, muitos amigos inclusive, né? Outras pessoas são só conhecidas, mas de pessoas que se formam num curso e nunca exercem. Outros começam, começa outro, se torna uma pessoa indecisa, né? Por quê? Porque o pai e a mãe falou, vai fazer isso. Mas não é muito meu sonho. Mas você vai fazer. E não adianta nada, porque quem vai viver sua vida é você, não é o pai e a mãe, né? Então, meu pai, apesar de... a gente tem, né, a fazenda lá até hoje, né, em Tocantins, mas nenhum filho está cuidando das terras, ela está lá parada. Inclusive, nós até tiramos os funcionários, tiramos o gado, essas coisas, porque os filhos escolheram outra carreira, mas todos são felizes, né? Que eu acho que o mais importante é a gente ser feliz naquilo que a gente faz. Sim. Não tem preço, né? Tem gente que fala assim, puxa, mas você trabalha na área da educação, você é uma pessoa tão inteligente. Sou feliz na área da educação, né? Eu trabalho com transformação de vidas, transformação do ser humano, né? Eu posso não ganhar rios de dinheiro, mas não passo fome. Então, a participação dos pais, ela é extremamente importante na vida dos filhos. O que o pai e a mãe não pode é determinar o que o filho vai fazer. Ele pode orientar na escolha, mostrar os riscos, mostrar as possibilidades e os caminhos, mas eles não podem ser o fator determinador daquilo que você realmente quer ser, a não ser que o seu sonho esteja alinhado com a vontade do seu pai e de sua mãe. E eu agora estamos no 3º, né? Tanta gente, espero que tantos jovens assistam isso. E o que você tem a dizer para esses jovens que agora tá no começo, no pontapé inicial para a carreira, para a vida profissional? Eu vou até olhar para ali e vou responder.
dizer o seguinte: escolha aquilo que está no teu coração primeiro. Se você não tem ainda determinada a sua escolha de profissão, de curso que você quer fazer, ou de curso universitário, de que carreira seguir, dê um tempo, pausa. Não tem pecado nenhum você, no ano que vem, na época dessa, não está fazendo uma faculdade. Onde é que está escrito que isso é pecado? Onde é que está escrito que isso é errado? Em lugar nenhum está escrito. Mas é um pecado muito grande com você mesmo se você escolher fazer um curso que você não tem aptidão para aquilo, né? Então, se você já tem isso como fator determinante, que tem a ver com seu perfil, vocês já fizeram um teste de orientação vocacional há poucos dias atrás, porque a orientadora deu aí para vocês, dessa turma de terceiro ano agora. E todos os anos, né, os outros anos também, eu cheguei a fazer, a Zeni também fez, para ajudar vocês na escolha, né? Então, verifica onde é que se encaixa. Se você não fez um teste de orientação vocacional, vai fazer, tá? Para ver quais são as profissões que mais se encaixam com o seu perfil de ser humano, né? E vai ser feliz. Então, se você é alguém, por exemplo, muito falante, e você escolhe um curso, uma carreira para você ficar dentro do escritório, você vai surtar. Ou, se você não suporta trabalhar ou desenvolver no meio de muita gente, barulho, etc., e se você for, de repente, trabalhar num escritório aonde, de repente, na área de marketing, né, de telemarketing, e onde tem muita gente falando ao mesmo tempo, você não vai render. Então, você tem que se conhecer, né, para depois você seguir o caminho certo. Ver aquilo que está dentro das suas possibilidades financeiras também, porque às vezes você sonha, eu vou citar uma aqui, que é a medicina, por exemplo, né? A medicina, para você se manter numa faculdade de medicina particular hoje, é em torno de R$10 mil entre mensalidade e material. Eu falei isso até para a turma de nono ano esses dias, né? Chutei. Quando foi no dia seguinte, veio uma aluna, uma ex-aluna, me encontrou no pátio, semana passada, e, Rô, estou fazendo medicina. Eu falei, estou com uma curiosidade. Quanto você paga? Ela falou, 9 mil. De mensalidade. Mais material. Então, e mais material, dependendo onde você vai morar. Sim. Então, é assim, é possível ser médico? É possível. Rô, eu não tenho dinheiro, vai para uma pública. Agora, quanto tempo? Uma coisa que você tem que estar disposto. A faculdade pública, por exemplo, ela exige mais para você passar. Então, dedique-se tempo desde lá do Fundamental 2, já passou, viu? Fundamental, ensino médio, estudar para você ter todas as bases, as estruturas de um vestibular que uma faculdade dessa exige para você passar de ano, certo? E ter a certeza de que você precisa de ter um padrinho para te apadrinhar. Tô falando de alguém que não tem condição financeira, tá? Para apadrinhar o seu material e o sustento seu durante os anos que você passar estudando. Porque é um aluno de período integral. Você estuda de dia e de noite. O dia inteiro. Os estágios. Então você tem que se abdicar um pouco da vida social, dos amigos, fazer escolhas, né? E estudar muito. Tem um pai de aluno daqui que ele conversou comigo tem mais ou menos um mês, né? O filho dele é aluno do primeiro ano do ensino médio. E ele veio, ele e a esposa. Eles são donos de um escritório de advocacia ali em Itapevi. E ele é jovem ainda, né? E o sonho dele é fazer medicina. Ele já tem hoje 2 filhos, né? Casado. E ele quer fazer. Então ele veio conversar comigo até, né? Ele falou, Rô, estou ingressando agora. Ele ingressou no começo do ano. Aí, umas 2 semanas atrás, ele veio conversar comigo. Falou, Rô, eu o tempo integral estudando. É minha esposa, então foi uma escolha também que eles fizeram, porque ela está assumindo o escritório praticamente sozinha, para ele poder estudar, para poder fazer o curso de medicina. Tem uma outra colega, que era coordenadora de uma das nossas escolas, que ela teve que abandonar a carreira de coordenadora e começou agora, no meio do ano, a fazer faculdade de medicina, porque o tempo ele é integral. Então, tudo tem que ter um planejamento. Se você não fez esse planejamento até agora, dá tempo ainda. Né? É claro que eu estou falando de um dos cursos mais pesados e que mais exige tempo para o estudo. E se você quer ser um bom profissional, você precisa dedicar tempo sim.
Existem outros cursos, outras carreiras que você segue que exigem um pouco menos na questão de tempo, mas não na questão da qualidade. Então, se você vai se formar, independentemente da área que você escolher se formar, pretende estudar e absorver tudo que o curso te oferece, e não fica só no curso, viu? Porque é o seguinte, carteira, aquilo que você aprende na sala de aula é só direcionamento, o resto é uma busca pessoal. Né? Você tem que fazer uma busca pessoal, buscar cursos alternativos. Professor universitário, ele vai chegar lá e vai falar pá, ele vai jogar. O resto é você. É você que tem que correr atrás, né? Professor que corre atrás é até o ensino médio. Vai, menino, faz lição. Você não fez, me entrega aqui. Lá acabou. Lá é assim, você tá aqui, você se vira, você é adulto. Você quer bem, você não quer, paciência, tô dando. Absorveu bem, não absorveu, tchau. Né? Então tem que ter muita dedicação naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai escolher como profissão, como carreira, para você levar o resto da sua vida. E procure sempre ver se o curso tem a ver contigo. Se conheça primeiro antes de fazer o curso, para você ser feliz. Eu estou feliz. Calma aí. Você não ia fazer a sua pergunta secreta lá? Não, eu vou fazer, mas é que eu quero acrescentar um ponto a isso. A questão do tempo, Tá com vocês. pode continuar. É o que você disse de faculdade e tudo mais, e que hoje em dia eu acho muito interessante é que existem outros caminhos, né? Tipo, porque meus pais, na época dos meus pais, na sua época, acredito que era algo simples, era um caminho só. Estudar, faculdade, trabalho. E que todo mundo tinha que seguir aquilo e tudo mais. Hoje em dia, abriu o leque de cursos, existem muito mais Às cursos. vezes você não precisa nem ter um curso para ter sua renda. Você pode simplesmente trabalhar de casa, arranjar alguma outra coisa para fazer. Mas Não é precisa ter uma claro faculdade. que é planejamento e nunca deixar de estudar, né? Com certeza. Jamais deixar de estudar. Eu acho isso muito importante. Que também não é sair da escola e... vou arranjar um trabalho e ficar bem, ganhar 3 mil por mês, tô bem. Sim. Não, jamais deixar de estudar. E eu acho que é que nem você disse no começo, que não pode parar de ter sonho, tem que sempre almejar. Parou muito num mais. ponto ali, por exemplo, tenho o sonho de ser médico. Se formou em medicina, quero fazer meu doutorado, quero fazer meu mestrado, quero ensinar agora. E nunca parar, né? É o ponto. E Olha, você falou aí de ou seguir carreira com um curso universitário, estudar, parar jamais, né? Sim. Seguir carreira universitária ou não, tudo tem que estudar. Eu tinha um cunhado, infelizmente ele faleceu de infarto no ano de 2017, né? E ele parou os seus estudos acadêmicos, no segundo ano de ensino médio. Mas ele era um homem muito inteligente, muito sábio, né? Ele sempre foi dono do seu próprio negócio, né? Aliás, ele foi empregado, né? Sofreu bastante. A área dele era de mecânica, né? E depois ele adquiriu o seu próprio negócio, né? E ele trabalhava com transformadores de grande porte, ele construía os transformadores de grande porte. Torno, quando tem esses parafusos gigantes, por exemplo, que precisa fazer, você tem que fazer num forno, né? Num torno, aliás. Então você leva lá, e ele era dono de vários pontos de torno, né? Se chama torneadora, esse tipo de negócio, de trabalho, né? Perfuração de fundação para a construção de um prédio, de uma casa. Então, para você construir a sapata, por exemplo, de uma casa, você precisa fazer as perfurações para a engenharia e colocar a estrutura ali, né? Toda a estrutura de ferragem, de cimento, etc. Então, ele tinha as máquinas que faz esse tipo de trabalho, né? Ele deixou isso para a minha irmã, ele era marido da minha irmã, né? Hoje é a minha irmã que toca parte dessas máquinas, né? Ficou para os filhos. E minha irmã ela arrendou o torno, né? E escolheu ficar com as máquinas de perfuração para a construção civil. Mas quantas vezes eu vi o meu cunhado, a gente estava de férias na casa dos meus pais, né? Ele morava em Brasília, minha irmã mora em Brasília, e eu de férias lá. E ele com um livrão dessa grossura, né, na mão, e lendo. E eu olhava aquilo ali, estava escrito em alemão. Nossa. E
eu falei assim, o que você sabe de alemão? Ele falou, nada, mas eu conheço as máquinas. Não era tão fácil, de repente, você colocar no Google e vir uma tradução como vem hoje, né? E você fala, faz muito tempo? Não, tem uns 8 anos isso, né? E eu me lembro de uma vez que a gente estava ali na frente da casa da minha mãe, finalzinho de tarde, né? Apreciando a serra, o sol se pondo, e ele com aquele livro grosso na mão. Ele era muito falante, né? E ele conversando ali com meu pai. E eu falei para ele assim, Homero, o que você está entendendo disso aí que você está lendo? Porque dali ele ia para Salvador, imagina, ele morava em Brasília, só que ele estava comprando uma máquina que tinha poucas dela no Brasil, e o único lugar que fornecia o curso para esse tipo de máquina era em Salvador. Então dali ele ficou alguns dias ali, deixou minha irmã e foi para Salvador para esse curso lá. Só que ele comprou a apostila antes para ele ir estudando, para não chegar lá no escuro. Imagina que o instrutor também era alemão, claro, que ia ter o tradutor ali, né? Mas era em alemão. E ele estava lendo. E ele era um homem tão inteligente, e ele construía essas máquinas, inclusive, quando ele faleceu, a minha irmã precisou regularizar a documentação do caminhão, que é onde coloca a máquina em cima, só que ele tinha adaptado toda a traçagem do caminhão, motor, para deixar mais potente, então até para documentação foi meio difícil, porque ele tinha mexido na estrutura do caminhão novo, para poder subir a esteira, né, para cima do caminhão. E ele não tinha ensino médio completo. E eu falava para ele assim, por que você não fez uma engenharia mecatrônica? Ele falou, porque eu ia me engessar e não ia ganhar dinheiro. Hoje eu ganho dinheiro. Ele ganhava milhões aí por ano, né? E deixou aí seus filhos bem, né? Claro que a falta maior é da pessoa dele, que era uma pessoa incrível, mas ele nunca deixou de estudar. Ele não foi para a faculdade, mas parar de estudar, jamais. Quantas e quantas vezes eu chegava na casa dele, ele estava com a mão suja de graxa, ou então muitas vezes ele foi me buscar no aeroporto em Brasília, e do lado ali sempre tinha um manual, que ele estava sempre lendo. Então estudar é para o resto da vida, se você quiser se dar bem. Independentemente se você escolhe fazer um curso técnico apenas, né? Que se chama tecnólogo, não é o curso é um curso que dura 2 anos, não é um curso universitário, né? Com título universitário, mas parar de estudar jamais. Se você parar no tempo, já era. E, Rô, a pergunta que eu queria fazer é um pouco mais sério agora, né? Que a gente vive no Brasil, que é um país de extrema dificuldade, extrema desigualdade, principalmente de um tempo, quer dizer, lá mais para trás. Hoje em dia, esperamos caminhar para um futuro melhor, né? E eu queria perguntar se você sente que passou mais dificuldades por conta de ter sido uma mulher negra, mulher, né? Num cargo, às vezes, normalmente visto por um cargo de homem, como vice-diretor, enfim, essas coisas. E, enfim. Um cargo importante, né? Olha, eu diria que por conta da cor da minha pele, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu fui ensinada desde muito pequenininha, principalmente por meu pai. Meu pai era um homem branco, tinha cabelo de negro, mas ele era de pele clara e de olhos verdes. Minha mãe é de pele clara e de cabelo preto, né? Eu sou a mais escurinha lá da minha casa, né? Mas meu pai sempre me ensinou, e ele fazia esse exercício comigo, e ele dizia para mim o seguinte: filha, olha para o espelho e diga o seguinte, eu sou importante e sou mais eu. Então, desde pequenininha eu fui ensinada a ser mais eu, sem arrogância. E ele dizia, seja você sem arrogância, com educação, né? Então, no que diz respeito a me relacionar com as pessoas, eu nunca tive essa dificuldade. Pela cor da minha pele, pelo meu cabelo, que ele tá aqui alisadinho, tá? Mas meu cabelo é bem cacheadinho. Eu também nunca enfrentei problemas, mas eu vou dizer para você que talvez pelo sotaque. Eu sou de uma região que até quando eu mudei de lá, o estado estava nascendo, né? Quando eu vim embora, eu vim conhecer a capital Palmas. Ela não existia quando eu vim para cá, né? Era uma capital provisória, em Miracema. E depois de muitos anos que eu morava aqui, foi que Palmas foi construída, né? Alguns anos ela foi construída, depois eu voltei lá, foi que eu fui conhecer Palmas. Mas era uma ponta do Goiás dentro da região norte. Tanto que ela se tornou, que o estado, quando dividiu o estado de Goiás, ele passou a pertencer à região norte. Então o sotaque do tocantinense é muito parecido com
O nortista mesmo, é nortista. Então, é um sotaque mais carregado, não puxa o R. Então, se você conversar com os meus irmãos e ouvir só a voz, você vai falar, puxa, é seu irmão, é sua irmã, né? Eu tenho até áudio deles aqui, porque o nosso sotaque é diferente. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que fazer algumas adaptações antes de passar pelo processo da discriminação, né? Eu vim morar com os meus tios, como falei, minha tia é mineira, e meu tio é do Tocantinense, né? Claro, ele que é irmão do meu pai. E minha tia falava muito da questão do preconceito que as pessoas tinham de contratar pessoas da região norte e da região nordeste por conta do próprio sotaque, né? Sim. Então eu fiz um treino para mudar minha dicção, né? Meu timbre de voz. Então eu ainda falo forte e falo alto, né? Mas eu mudei a ginga do meu tom de voz. Então, eu ia para frente do espelho mesmo. Me lembro até hoje de ler um livro de Machado de Assis, que era do ensino médio, né? E eu treinava em frente ao espelho. Eu lia em voz alta, eu sou muito auditiva, né? Eu aprendo muito pela audição. E se alguém faz uma palestra e eu olhar para a boca da pessoa, a pessoa falar, eu consigo absorver ali tudo que eu preciso, mais do que se eu ler, né? E sou do registro. Eu gosto de registrar também, porque eu guardo muito mais a informação. Então, eu me olhava na frente de um espelho e treinava, né? A puxar o R, né? Porque o tocantinense, ele fala porta, né? Então, por exemplo, se eu falar uma frase lá em Tocantins, aí vai falar assim, Giovanni, mas você veio pra cá mesmo com essa blusa verde? Então ele fala meio cantado, né? E eu tive que fazer uma mudança na minha dicção, no meu gingado de voz, né? Para facilitar emprego, né? Então, fiquei, não por conta do meu regionalismo, né? Da região que eu estava, ou por minha cor de pele, mas por ser adventista, e a dificuldade de encontrar emprego que me liberasse aos sábados, né? Então eu tive muitas provações nesse sentido, né? Tanto na área escolar quanto de trabalho. Então eu fiquei um bom tempo desempregada quando eu vim de Tocantins para cá. E quando eu me inseri mesmo no mercado de trabalho, eu já falava como um paulista do interior, né? Que o interior, ele fala puxa o R no pé da língua. E o paulistano, o R na ponta da língua, né? Eu aprendi isso com uma fono, uma amiga minha, que me ensinou e me ajudou também, né? Eu já era diretora de escola nessa época, eu fui diretora muito jovem, com 24 anos, mas ela me ajudou nessa dicção também, né? Então eu diria que eu não posso, graças a Deus, eu não tenho nenhum relato de preconceito por conta da cor da minha pele, e nem pela cor dos meus cabelos, mas por conta do meu sotaque, né? Não senti uma discriminação direta, mas eu tive que mudar. Hoje, por exemplo, eu não falo como tocantinense. E como eu vivo há mais tempo em São Paulo do que lá em Tocantins, né? Eu moro em São Paulo já há quase 30 anos. Eu sou mais paulista no timbre de voz do que tocantinense, né? Então, hoje em dia não dá nem pra... Sim, não dá para perceber. Sim. Não dá para perceber. Né? Você tem mais alguma pergunta a fazer? Eu não tenho mais perguntas. Acho que eu também não. Olha, Rô, muito obrigado pela conversa, foi muito boa, aprendi bastante, né? Gostaria que você viesse mais vezes aqui também. Provavelmente eu não vou mais estar aqui, mas, né? Você vai, provavelmente, então. A gente vai passar pro segundo que não vai ser igual, né? Não vai ser a mesma coisa, mas, tá bom. Né? Enfim, acho que é isso, né? Bom, eu quero agradecer aí o convite de vocês, né? Parabenizar por essa iniciativa, né? Do vice-diretor, né? O professor Elton, junto com vocês aí, por toda a equipe, por vocês terem tido essa iniciativa. É muito bacana e com certeza outras pessoas colherão os frutos disso aqui, né? Eu costumo dizer que nós somos plantadores de sementes e regadores e também colhedores de frutos dos outros, né? Hoje nós estamos talvez colhendo os frutos que alguém plantou, mas estamos plantando sementes que outros irão regar e outros irão plantar, e outros irão colher, aliás. Então, essa sementinha que vocês estão plantando, tanto na iniciativa do projeto
do podcast, quanto na iniciativa do projeto em si, pela essência do projeto em si, ele tem sido muito bacana. Então, parabéns a vocês, né? E uma coisa eu vou dizer, nada na nossa vida a gente passa, ou não existem situações que a gente vive que a gente não leva como experiência. Uma coisa interessante, vocês provavelmente vão levar isso, né? Cada um de vocês vai levar isso como experiência de vida, para o trabalho, para a família, para a família que vocês vão construir, né? Vocês vão levar isso como exemplo. E vai servir isso também lá para o mercado de trabalho de vocês, né? Porque tudo que a gente faz, a gente carrega como dentro da nossa bagagem de vida, né? Então, parabéns, obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe. Amém. Estarei à disposição A gente também agradece. para outros assuntos aí, se precisar, estamos aí. Com certeza. Obrigada. A gente vai encerrar mais um episódio do Se Liga, né? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.